Fala, senhor Ângelo, boa tarde, meu amigo. Tá me Boa ouvindo? tarde, Tenente. Certo? Tô ouvindo sim. Tudo bem, graças a Deus. Você, como é que está? Tô bem também, graças a Deus. Nos preparativos finais, né? Tá final, meu irmão. Excelente, cara. Boa tarde a todos vocês que estão presentes aí nessa aula. Alessandra, Bruna, Francivaldo, Gabriel Barcelos, Igor. Muito bom ver vocês aí. Ó, o Guerreiro mandando boa tarde aí, o Guerreiro Anônimo. Sempre tem um Guerreiro Anônimo aí, sem o nome na aula. Muito bom, Guerreiro. Excelente tarde, cara. Bora buscar aprendizado hoje aí com o nosso irmão de comunidade aí, o Ângelo, que alguns dias atrás estava aí sentado nessas cadeiras de candidato como vocês e hoje está na reta final, como ele mesmo falou, aí, nos últimos dias, aproveitando aí antes de voltar para a caserna lá, começar o curso de formação na casa-mãe. Angelo, primeiro, cara, conta um pouco da sua história aí para nós. Como é que foi que você decidiu ser policial militar? Você já é policial militar, né? Como que foi essa decisão aí de continuar esse processo de evolução na carreira aí, de buscar o crescimento? Antes de você ingressar como soldado, você já queria prestar para o CFO, você não conhecia, enfim. Fala um pouco da sua trajetória para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você. Beleza. O sonho de ser policial, como a maioria, né, dos que estão prestando concurso hoje, é aquele sonho de criança, né? Aquela admiração pela carreira. Acho que a Uhum. maioria começa assim, né? E vai evoluindo, né? Para outros tipos de coisa que a vida acaba trazendo, outros tipos de desafio. E a polícia sempre vem como um concurso que você consegue unir a estabilidade e, né, a realização de um sonho. Boa. Eu, de início, né, eu mascarei esse sonho através das Forças Armadas, né? Meio que foi uma forma que eu encontrei de chegar o mais próximo possível, porque eu sou do Rio de Janeiro e ficou Uhum. muito tempo sem ter concurso, né? Eu acabei meio que tendo que olhar para outros lados, né? E assim eu fiz, eu ingressei na carreira militar em 2022, fui marinheiro, né? Turma Uhum. Oscar 2022. E esse meu curso de formação aí eu escolhi voltar para o Rio de Janeiro, servir num navio lá. E um amigo meu veio servir em São Paulo, né? Certo. Foi ali para a Capitania dos Portos ali de Santos. E ele comentou comigo várias vezes, falou assim, ó, tem concurso de soldado, cara, de soldado aqui da polícia. Quer fazer não? Eu falei, pô, nunca ouvi falar desse concurso. Ele falou, não, tem sim, pô, vamos fazer. Ele também comentava do CFO, só que eu não tinha nem ideia. CFO eu fui conhecer mais detalhado aqui, né? Porque é Uhum. pouco divulgado lá no Rio de Janeiro. Agora começou. Aí trocamos essa ideia e falou, vem fazer, vem fazer. Eu fui lá e fiz a prova. Acabou que eu fui aprovado, né? Iniciei o curso aí em 2024, né? Tomei posse dia 28 de junho de 2024, né? Iniciei o curso de soldados. E no final do específico, né? Que eu fiz o básico em Pirituba, segunda série de Pirituba, e o específico eu fiz no quinto I, lá em Taubaté. No final do Uhum. específico eu senti que estava um pouco mais tranquilo, né? O curso já estava caminhando pro final já. Eu comecei a estudar para o Barro Branco. Comprei uma apostila com várias provas anteriores, fui resolvendo. Conversei com meus instrutores, né? Pedi para eles a compreensão, né, até porque fica meio que falta de educação. O instrutor tá lá conversando, explicando a matéria e eu tá fazendo outra coisa. Eu expliquei para eles a situação, falei, ó, vou tentar a prova do CFO aqui pela primeira vez e o método que eu tenho para estudar para a prova é fazer provas anteriores. Então, se não for incomodar a aula do senhor, eu vou estar aqui no meu cantinho, meu livrinho aqui, meu caderninho, fazendo questões. Aí todo mundo me apoiou, inclusive, além de deixarem, me apoiaram bastante, né? A maioria, Uhum. né? O pessoal do meu pelotão também, devo muito a eles pelo apoio. E acabou que eu estudei um pouquinho, aí fui lotar no 6º Batalhão de Policiamento Rodoviário, né? Ali no Rodoanel, também mesma coisa, todo mundo me apoiou, né? O meu horário de folga, que eu ficava quietinho lá no canto, lá na parte de trás da churrasqueira que tem lá, estudando. Todo mundo ficava quietinho quando passava lá perto de mim, ou ficava me apoiando. Então, assim, foi um caminho que eu não fui sozinho, né? Eu tive apoio dos meus familiares, tive apoio dos meus amigos, dos meus amigos de trabalho, dos meus amigos, né, antes da polícia também. E prestei a prova pela primeira vez. Graças a Deus, né, consegui a aprovação de primeira. Foi um caminho bem árduo a ser trilhado aí, porque você conciliar o curso de formação de soldados com o estudo para outro concurso é um pouco difícil, mas com o apoio certo, com a dedicação, tudo é possível, né? E aí chegou aquela velha história, o psicológico, né? Falei, bom, eu
eu acho assim que o soldado eu não fiz nenhum tipo de preparação externa, né? Porque eu não conhecia, não sabia de tudo isso aí. Eu literalmente fiz a prova, dei a cara a tapa e fui fazer a prova, pela indicação de um amigo meu. Uhum, Agora o de oficial eu falei, bom, é uma prova mais difícil de classificar, de aprovar e tudo mais. Eu não vou deixar essa oportunidade de passar, né? Por, sei lá, por ego. Falei, não, vou ser humilde, vou me preparar, porque eu sei que, embora já sou militar faz um bom tempo, os perfis são diferentes. O perfil de uhum, um aluno soldado é diferente do perfil de um oficial. Não é porque você não foi aprovado que você tá fora do enquadramento, você só não entendeu o que eles querem que você seja, né? Como você deve se portar. E aí eu acho que isso que foi a parte mais importante do curso, né? Aqui num dia veremos, eu tive todo esse direcionamento, né? Fiz as 5 sessões ali com o senhor, né? Sempre dando aquele apoio, explicando, ó, sempre tenta trazer uma parte boa, sempre tenta comentar coisas positivas. Traga o seu passado de forma como se fosse você teve essa dificuldade, teve, mas traga a parte boa, né? A parte que você conseguiu passar por cima, né? Não traga a dificuldade como, pô, eu fiz isso, mas eu sou coitado. Não, tenta sempre mostrar o melhor lado, né? Sempre tenta ser positivo em relação a como você vai contar suas histórias, né? uhum. Afinal, no psicológico ali, né, no teste psicológico, você vai estar contando sobre sua própria vida. A forma como que você vai mostrar que vai mudar. Mas a história é a mesma. Você já trilhou aquilo ali. Não tem como mudar, né? Então, quando o pessoal fala que o curso psicológico, pro psicológico, é algo que vai treinar teste, isso, né, eu acho que também o senhor não concorda, é algo que ele vai treinar como você vai contar a sua história. E eu acho que isso torna tudo mais fácil. Tanto que quando eu fui fazer o teste psicológico, eu estava muito confiante. Eu falei, não tenho o que fazer. É a minha história, eu só vou contar da forma correta. E Boa. basicamente é isso. Consegui essa aprovação no psicológico de primeira também, graças ao senhor, né? E assim, sou muito grato. Hoje eu tô caminhando para os últimos dias aí que antecedem a posse, terminando a parte enxoval, documentação, né? E, se Deus quiser, dia 2 de fevereiro eu tô lá assinando a posse, assumindo o cargo de aluno oficial. Show. Eu estarei lá, viu? Vai ser de manhã, logo pela manhã, né? Eu vou estar lá para recepcionar vocês, para conversar um pouco com vocês, dar esse último abraço aí para desejar um bom curso. Ô Ângelo, você então, pelo que eu entendi aqui na sua jornada, na sua história, você passou então de primeira nos dois concursos, certo? Tanto no de soldado quanto no de Uhum. oficial. E o que que Sim, levou graças a Deus. você, mesmo tendo sido aprovado já no de soldado, o que que levou você a falar, meu, eu fui aprovado no de soldado, mas mesmo assim eu vou me preparar para o psicológico com a UDH, né? O que que despertou, como que você conheceu a UDH e o que que despertou esse anseio? Pô, eu preciso me preparar, mesmo já tendo passado aqui, eu acho que aqui tem um ponto de diferencial para eu trabalhar ainda. O que que tocou você nesse sentido aí? Bom, a carreira do oficialato, né, como todo mundo sabe, ela tem melhorias em relação à carreira do praça, né? Então, assim, já é algo que desperta a atenção, obviamente. É uma chance que você tem de unir o seu sonho com uma progressão de carreira melhor, mais digna ali, né? Com soldos melhores, enfim, toda a questão das melhorias que tem na carreira do oficialato. Uhum, Só que a gente tem que ser humilde e entender que, embora aprovado de primeiro logo num concurso, não são funções iguais, né? O oficial tem função de comando, função de supervisão ali, então ele vai ter que ser outro tipo de militar, de policial militar. O soldado não, é mais braço de execução, tem que ser aquele cara sempre pronto, né? Sempre ali sendo proativo. uhum, Então, eu tive essa humildade de reconhecer que tem que enxergar o lado de quem está comandando, né? Comecei a certo. olhar os meus superiores com outros olhos, né? Pegando exemplos positivos, né? Porque, de fato, lá onde eu servi na segunda CIA do 6º BPRV, eu tenho exemplos positivíssimos de comando, tanto de oficialado como de sargentos também. Então, Uhum, assim, eu pensei, eu quero melhorar, né? É sempre bom, a gente, sempre tem como melhorar, né? Isso uhum, é o que eu tenho em mente, sempre tem como melhorar. Então, eu aproveitei a oportunidade de ter todo ano tem prova, todo ano tem prova de oficial. Então, assim, você persistir numa hora você consegue, né? O concurso é uma fila, né? É só você não sair que um dia você entra. Mas essa vontade já, eu acho que é meio que quase todo mundo que sai recém-formado, que sente que pode mais, já tenta logo o oficialato de cara, uhum. né? Pelas essas oportunidades que tem. E a questão é essa, né? Ter a humildade de saber que
que a gente sempre pode melhorar. Tá? E quando você ingressou na UDH, que a gente fez lá um mapeamento de perfil seu, como que foi esse mapeamento de perfil? Você sentiu que foi importante para você ter mais autoconhecimento, reconhecer algumas coisas, bateu as informações que o mapeamento de perfil trouxe sobre você? Não, com certeza, essa parte do mapeamento de perfil é muito importante, porque eu tive que enxergar coisas que eu, na minha cabeça, eu não enxergava. Só a parte de tem aquele teste que é nosso, né, de individual, o que eu acho de mim mesmo e o que os seus amigos acham de você. E só de você ver que o que você acha não é o que os outros veem, você, tipo, você acha que tá transparecendo algo, e na real não tá, isso pô, eu achava que eu era muito mais, sei lá, mais extrovertido e para os outros eu não sou. E aí essa é a parte que você vê, pô, eu tenho que lapidar muita coisa ainda. Uhum, Porque eu acho que quando você tem a sua própria noção de você mesmo, é muito diferente. Não adianta você imaginar que todo mundo vai te ver da mesma forma. Então você saber que os seus amigos próximos que convivem ali, você bota ali, tem, acho que são dois amigos do ciclo social, dois amigos do ciclo profissional, pessoas que estão todo dia ali com você, tendo interações com você de formas diferentes, alguns profissionais, alguma mais amizade de infância, e elas não veem em você o que você vê em você mesmo. Só de você saber que essa diferença aí, você pensa, pô, se eu não estou transparecendo o que eu deveria transparecer para os meus próprios amigos, imagina para o avaliador. Eu preciso moldar o meu perfil para mostrar para ele justamente o que ele quer escutar, o que ele espera de uma aula social. Então, esse mapeamento eu acho que é uma das partes mais importantes, se não a mais importante. Que você vê aonde você precisa melhorar, né? Aí dali vem os desafios que o senhor passa por semana, né? Os testes dali, as melhorias. A gente sempre comenta no nosso grupo privado lá. Ah, hoje eu melhorei nisso. Hoje eu melhorei em questão de proatividade. Sei lá, equipe a viatura sem ninguém falar nada. Um exemplo bem chucro aí. uhum. Então, esse mapeamento perfil é muito importante. Legal. E aproveitando que você falou do grupo da comunidade lá, você acha que aquele grupo da comunidade, tendo outras pessoas que estão nesse mesmo ímpeto que você, onde vocês compartilham esse desenvolvimento diário, ele ajuda de alguma forma você, ou Ângela, ele foi importante para você nessa evolução aí, de reconhecer, de ver as pessoas ao seu lado evoluindo também, ter essa motivação mútua aí entre vocês? Ah, com certeza, né, Tenente? Porque, assim, o nosso meio influencia muito, né? As nossas amizades dizem muito quem nós somos. Uhum, Então, eu acho que você tá ali no meio de gente que quer crescer também, que tá nesse mesmo caminho que você tá trilhando agora, você poder mostrar pra ele que não é um bicho de sete cabeças, é só questão de tempo, questão de técnica, questão de treinamento, e adequação, né, do perfil. É algo que não é aquele monstro que o pessoal fala. Eu lembro, inclusive, antes de vir pra cá, pra São Paulo, quando eu contei pros meus amigos de Marinha que eu tinha passado na prova teórica, discursiva e tudo mais, e falaram, ah, mas o psico lá reprova muito carioca. Olha como é que é a uhum, mentalidade. Porque, assim, para eles lá de fora, o psicológico é um monstro, né? Porque, assim, reprova muito, e de fato reprova. De São Paulo é o que mais reprova. Só que você estando ali todos os dias, corrigindo os seus atos, né, vendo onde você pode melhorar, e você vê que tem outras pessoas fazendo a mesma coisa, todo dia postando ali, ó, hoje eu melhorei o relacionamento com meu pai, hoje eu fiz isso, hoje eu corri tantos quilômetros, coisa que eu não corria. Então assim, você vê, caraca, eu tô com os caras, eu não corri isso tudo. Aí você pensa, pô, tem que correr também, ou tem que melhorar isso também. Porque assim, cada pessoa tem seu perfil, obviamente, mas na maioria das vezes a adequação de perfil é parecida em alguns tópicos. E tu olha, uhum. pô, o fulano melhorou tal tópico que eu também preciso melhorar fazendo isso. Será que se eu fizer isso também dá certo? Então é bom que você, além de ter o contato com outras pessoas fazendo a mesma coisa, você tem como testar indiretamente outras técnicas para melhorar aquele tópico específico. Porque você vê outras pessoas fazendo pô, funcionou. Vou tentar Uhum. fazer, vai que funciona. Né? Então, assim, você andar com quem quer a mesma coisa que você é a melhor coisa que a gente faz, né? Boa, Angelo. E como você falou aí, as pessoas de fora, né, foi engraçado você ter falado que os cariocas acham que reprovam, né, muito aqui. O 01 da minha turma, hoje inclusive é um tenente de rota, um grande irmão de turma aí, o Caliuli, ele era carioca e ele entrou na minha turma de oficial sendo o 01. Ele era o nosso, até hoje a gente brinca, o nosso eterno 01. Então, isso que tem na outra aula com o outro garoto aprovado, falaram a mesma coisa, né? Pô, pessoal de fora, de outros estados, existe um preconceito? Não existe preconceito nenhum. É só mais uma forma de você minar sua autoconfiança para encarar o psicológico, né? E já que Uhum. você falou dessa visão de bicho de sete cabeças,
O que que você achava que era o psicológico? Qual era a sua visão sobre o psicológico? E quando você foi fazer lá, o que que você realmente acredita que é o psicológico hoje, né? O que que realmente é o psicológico depois de ter feito ele, depois de ter passado por ele? Fala para nós essas duas vertentes. O que que você achava que era e o que que você vê que hoje é o psicológico, na sua opinião? Então, tá me ouvindo? Acho que Tô, deu uma tô. travada aqui. Agora voltou, agora voltou. Enfim, o que eu achei que era? Eu achei que seriam psicólogos que iriam tentar me colocar em armadilhas para eu gaguejar ou responder errado alguma coisa, para ver se eu tinha a questão da maleabilidade. Eu imaginava que era isso. Eles iam tentar fazer aquelas perguntas padrões, assim, ah, você mataria? Você, se estiver diante de tal coisa, você faria o quê? Eu achei que seria pergunta nesse tipo. Só que eu Uhum, percebi que cada cargo exige um perfil. Eles só literalmente vão tentar ver se você está nesse perfil enquadrado, fazendo perguntas sobre você mesmo. Por exemplo, eu vi muita diferença no de soldado e no de oficial. No de soldado, foram perguntas completamente diferentes. Foram perguntas que voltaram muito ao meu passado em relação à minha família, em relação ao porquê eu estava saindo da Marinha. uhum, Nesse de oficial, já foi muito mais voltado a o que eu acho do oficialato, porque eu já estou no meio do policial militar. Então, o uhum, que eu acho do oficialato? O que eu faria se eu fosse um oficial em tal situação? É, o que eu espero, né, quando eu estiver lá? Enfim, eram coisas mais voltadas ao meio profissional já. Então não adianta tentar prever que pergunta vai ser. Cada pessoa vai ter um tipo de pergunta diferente. Os psicólogos estão lá para analisar tudo isso aí, até porque não é só uma entrevista. Eles não vão chegar lá sem nenhum tipo de informação sua. Tem 2 dias de teste anteriores à entrevista que a gente não entende. Obviamente, eu não sei nem decifrar o que, que o PMK quer dizer, mas alguma coisa ele diz, juntamente com o questionário que a gente faz no primeiro dia, né? Memorização, tudo isso agrupado, né? Não é quer dizer que você foi no primeiro dia, achou que você memorizou poucas imagens, que você reprovou automaticamente. Nenhum dos testes reprova individualmente. Eu acho que eles são um conjunto, né? O que eles não encontraram nos 2 dias anteriores, eles vão procurar em você, né? Porque, obviamente, que o que mais assusta é o cara a cara, né? Você tá ali conversando, né? No teste de soldado foi só com um macabo, no teste de oficial foi com um soldado e um capitão. Então são 2 pessoas. Sempre tentar conversar com eles como se você tivesse literalmente, ó, fala com um, olha pro outro, fala com o outro. Não fica só falando com um, não fica robotizado. Tenta ser você mesmo, não tem muito o que fazer. Então, essa questão de achar que eles vão tentar te reprovar, não é isso. Pelo contrário, a polícia precisa de efetivo, a polícia quer que você esteja lá. Só que ela precisa encontrar em você os requisitos do cargo que você está pretendendo, né? Então, é isso, é entender que nada que está ali é para te reprovar. É tudo para testar literalmente se você está apto para exercer aquele cargo. uhum. Você falou uma coisa importante aí com relação ao falar, né? Falar sobre você, não esperar, ficar tentando adivinhar quais perguntas que vão cair lá. Como que você se preparou para isso, né? Como que você chegou lá para encarar qualquer pergunta, independente da pergunta que fosse feita? O que que você acredita que foi o maior diferencial na sua preparação para que você soubesse falar de você com segurança, independente do que fosse perguntado? Então, eu acho que desde sempre eu sempre tive essa confiança de falar, mas como posso dizer, esse molde que o senhor fez no curso, acho que foi totalmente, foi assim, algo que foi indispensável. Por quê? A principal pergunta, que eu acho que foi a primeira pergunta que o senhor fez na primeira entrevista, foi: me fale sobre você. Nossa, essa para mim era muito difícil. Porque quando falei a primeira vez, eu contei coisas ruins, né? Contei problemas que eu tive na minha vida, que eu tive que superar, que eu achei que falando isso, né? Eu tô falando de problema que eu passei por ele, mas se o cara te deu a oportunidade de você falar sobre você, você vai falar coisa ruim? Não, pô, você tem que ser confiante. Fala coisa boa. E foi isso que o senhor falou. E a primeira pergunta que eu recebi quando eu sentei lá pra ter a entrevista foi: Ângelo, me fale um pouco mais de você. Eu Uhum, já falei, pô, sabe, eu já testei, treinei, né, várias vezes em casa, porque assim, embora treinar teste é uma coisa, agora você treinar, o que você vai falar, você meio que direcionar, é a sua vida, você vai direcionar para as coisas boas, é só isso. Esse foi a uhum, questão do treinamento que eu fiz.
É falar o seu nome, sua idade, falar sobre seus pais, sua relação com sua família, o que você faz, seus hobbies. Então você tentar direcionar para coisas boas sobre você. E de preferência coisas que você acha que vão somar na carreira. Um exemplo, a experiência que eu tive no militarismo provavelmente ajuda um pouco, né? A postura, né? A gente lá na Marinha, a gente tem a questão da postura, né? Sempre, não só na Marinha, como na Polícia Militar também no estado de São Paulo, é bem cobrado. Então, assim, é tentar direcionar a sua vida de forma positiva e buscando tópicos que ajudem a mostrar que você está pronto para aquilo. Então, além das entrevistas, cada entrevista você perguntava uma coisa diferente, trazia mais pro profissional, mais pro pessoal, focou muito no pessoal, que eu tinha dificuldade de falar de mim mesmo. Acho que a maior dificuldade que eu tive foi isso, né? De falar sobre mim mesmo. Saber contar a minha história sem contar a derrota, né? Não precisa. Ele não quer escutar isso, ele quer saber, beleza, você passou por isso, então conta, passou, passei por isso. E ponto. Não falar assim, mas eu poderia não ter passado se eu não fizesse isso. Eu lembro até hoje, uma frase que eu falei, em relação, tentei botar minha família no meio, explicar a situação do apoio, e eu falei assim, eles confiam tanto em mim, às vezes até mais do que eu mesmo. Eu sou já pontuou, falou, ó, não fale isso, porque você tem que ser o suficiente, você tem o apoio da família, é muito bom, a confiança é boa vindo de fora, mas você tem que confiar em você mesmo. Então, pode falar que eles confiam em você, tanto quanto você confia em você mesmo. Porque você demonstra uma fraqueza, você mostra que os outros precisam acreditar em você para que você mesmo acredite. Então, essa lapidação, cada semana, né, cada entrevista, cada teste que a gente fez ali, eu acho que foi o que me deixou confiante para fazer essa prova, fazer esse teste, né? Porque eu acho que se fosse sem fazer nenhum tipo de curso, nenhum tipo de instrução, eu ia chegar e ia falar o quê? A mesma coisa da primeira sessão, que foi coisas ruins, eu não soube direcionar bem a minha vida para os pontos positivos. Então, provavelmente, eu não sei, não tem como dizer isso, obviamente, não tem como cravar essa informação, mas talvez sem o curso eu não teria conseguido. Porque eu fui muito lapidado nas cinco sessões que eu fiz. Eu cheguei lá, pronto, falei, é só responder, ser positivo, contar um exemplo, mais um outro exemplo, a ocorrência, lembra que o senhor falou? Conte uma ocorrência marcante. Eu Uhum. falei de uma ocorrência X. Mas você falou assim, essa ocorrência, beleza. Você conseguiu pontuar da forma da reviravolta que ela gerou e da reflexão que ela gerou. Mas tenta, não tem nenhuma ocorrência que você fala assim, pô, essa ocorrência eu fiquei feliz, terminei ela feliz. Aí eu contei da outra ocorrência que você falou, essa aí é boa. É boa porque ela conta um momento mais humano seu durante o serviço. Então, eu acho que sem esse curso, sem o curso Um Dia Veremos, eu acho que eu não teria ido tão bem nesse teste. Show. E dentro da Onde Haveremos, como você já citou aqui, nós somos totalmente contra a ideia de você treinar teste. A ideia aqui é o trabalho comportamental, a mudança e evolução dos nossos alunos no dia a dia, né? Inclusive, isso tem sido muito aplicado nessa nossa última turma, que é uma das maiores turmas que nós já tivemos, e os alunos estão realmente muito dedicados com isso. Mesmo não tendo treinado teste, mesmo não tendo olhado nenhum tipo de teste aqui dentro da UDH, teve algum. é, Como que foi para você, aliás, ir lá fazer os testes no dia do psicológico sem ter treinado nenhum teste, só trabalhando no seu comportamento, seu desenvolvimento pessoal? Como que foi fazer os testes sem não tê-los visto aqui na preparação? Você teve dificuldade? Como que você chegou lá para fazer esses testes? Então, como a gente está no meio de um monte de concurseiro, eu vou fazer uma analogia que vai ficar claro para todo mundo. Sabe a diferença de você fazer uma prova gravando respostas de uma questão e você estudar o conteúdo da questão? É literalmente isso. Se eu chegar lá numa prova, gravar tipo, as 10 últimas provas caiu essa questão, vou gravar a questão. Aí chegar lá na hora e não é. E aí? Faz o quê? Cola as placas, faz o quê? Não tem como fazer. Agora, quando você estuda o conteúdo da questão, embora ela mude o enunciado, você sabe o que está dizendo ali. E é a mesma coisa, você não está gravando informações sobre você mesmo, você está estudando melhor o seu perfil. E acabou, você vai chegar lá, não tem para onde eles te jogarem que você não vai saber, é você mesmo. Entendeu? É você mesmo. Então é sempre saber, direcionar para o positivo e falar sobre você de uma forma boa. Acabou. Não tem para onde fugir. Essa questão de ficar encurralado porque você gravou, a resposta não era essa, perguntou de forma diferente. Uhum. Entendeu? Não tem só de mudou a cor do capim, não. Isso aí não existe. Certo. O Evandro fez uma pergunta aqui, ó. Teve alguma pergunta que você teve dificuldade em responder lá no momento da entrevista?
Dificuldade não, mas eu tive que reformular ela um pouco na hora de responder, que foi o seguinte. Foi a pergunta para ele. Me diga um defeito seu. Aí eu expliquei um defeito. Aí ele falou assim, tá, mas da forma que você falou, parece que você já resolveu. Aí eu falei para ele o seguinte, não, eu não resolvi, porque isso não, essa resolução não tá partindo de mim naturalmente. Eu tô tendo que forçar ainda, tendo que fazer anotação. Foi uma resposta específica, foi o seguinte, vou contar bem detalhadinho para ficar mais claro. Uhum, Ele perguntou um defeito meu, eu contei que eu tenho memória seletiva em alguns casos. Eu digo que isso me traz muitos problemas, me trouxe, né? Problema no relacionamento anterior que eu tive. Que assim, a minha ex-namorada contava algumas coisas e eu gravava uma boa parte, mas os detalhes que ela deixava solto no ar, que eram importantes para ela, mas não para mim, eu não gravava. Minha memória era seletiva. Eu expliquei isso. E eu falei que tava melhorando isso através de anotações, né? Só que aí ele falou assim: tá, parece que você já melhorou. Fala um real defeito seu. Eu falei: não, capitão, com todo respeito, eu não melhorei. Porque eu tô tendo que forçar isso. Não é parte natural de mim ainda. Mas eu estou melhorando. Eu tô anotando, tô fazendo questão de botar alarme, anotar em calendário, anotar detalhes que eu falei, bom, isso aí eu vou esquecer daqui a pouco, mas ela falou de jeito que parece ser importante. Embora para mim, na hora, meu cérebro não identificou como importante para gravar, para ela é. E se para uma pessoa é importante aquele detalhe, grava, cara, porque até melhora o seu relacionamento interpessoal, que é um dos tópicos que são avaliados lá. Então, acho que quando eu contei isso e dei essa reviravolta, quando ele falou assim, tá, mas isso parece estar resolvido. Eu já fiquei, e agora? Que ele vai perguntar a partir. Ele falou assim: fala um real defeito seu. Aí eu falei: não, o meu defeito realmente é esse. Eu que eu senti muita dificuldade no meu antigo relacionamento. Eu não vou mudar a história só porque ele me indagou. Não, é aquele defeito mesmo. Eu falei: não, ainda não resolvi. Entendeu? Se eu tivesse resolvido, eu não teria trago como um defeito. Né? Eu ainda estou em um processo. Aí ele: então tá bom. E boa. ficou por isso aí mesmo. Foi uma dificuldade que eu tive. Legal, Angelo. E o que que você via muitos candidatos cometendo de erro, assim, que você acredita, pô, isso que esse cara está fazendo não é interessante, e com relação ao preparo mesmo do psicológico, que você acaba fazendo amizades durante o concurso. O que que você via candidatos fazendo que você fala, meu, isso aqui não é bom fazer? Então, além da maioria esmagadora das vezes, do pessoal achar que vai ter sempre vai ter essas perguntas. Você mataria? Essas perguntas muito polêmicas. Eu acho que teve gente que não leva tanto a sério o primeiro dia do questionário. Acho que só a resolução vai ter lá no terceiro dia, que é a entrevista. O pessoal Uhum. não leva a sério também, algumas vezes, o PMK. Por exemplo, eu vi gente fazendo piada de uma questão que teve no questionário lá, né, piadinha, e o cara não tá aqui, pô, não tá na posse. Assim, pode ser que esse não tenha sido o motivo, mas ele fez piada com um assunto que é sério. Querendo ou não, é sério. Eu posso citar a pergunta que estava lá? Ou... Pode? Então, a pergunta era assim: você gosta de mendigos? Aí tava lá, né? Concordo, não concordo, concordo muito, essa classificação aí. E ele botou, diz ele que colocou, não, botei que concordo muito e tal, porque, pô, geralmente mendigo tem antecedente criminal e a gente é polícia, vai ser polícia, um monte de coisa. Eu falei, cara, mas ele perguntou de mim, Diego, você está subentendendo. Realmente, a maioria que você aborda tem um passado criminal. Mas não todos, pô. Não tem como você. Ah, mas aí a polícia quer que você seja vilão. Eu falei, não é bem assim. A polícia não é mais a polícia da rota antigamente, assim, de fazer acontecer e não dar em nada. Hoje em dia a polícia está mais moderna, tá? Uma polícia mais fiel às leis, né? Fiel ao procedimento operacional padrão. Então, assim, eu vejo que o pessoal menospreza muito os dias anteriores à entrevista. O PMK eu entendo porque é muito subjetivo. O PMK não dá para entender nada. Né? Isso é uma série de riscos que você vai fazer, totalmente desconfortável. E aquilo, mas um detalhe importante que eu também vi nas aulas da plataforma. Quando quando a avaliadora pedir para repetir, não é porque você está fazendo errado 100% que você vai reprovar por causa disso. Ela não está vendo o que ela queria ver. Então fica tranquilo, respire e faz. Porque se ela vai mandar você repetir às vezes 3 vezes, ela fala assim: caraca, eu tô fazendo tudo errado. Não, ela faz revendo o movimento, fazendo traço. Se você está tremendo demais porque você está nervoso, ela não vai ver. Então você está se escondendo dela porque você está nervoso. Mas não, ela só está querendo, ela está literalmente refazendo para você conseguir acertar. Então não é para você ficar nervoso nesse momento. Muita gente ficou nervoso aí. Né? Então acho que menosprezar o primeiro dia e desconhecer o segundo dia
atrapalham na maioria das vezes. E esses comentários, né, dessas perguntas padrões que eu nunca tive, nenhum dos dois psicológicos, ninguém perguntou se eu mataria, porque o perfil do cara, eu já vi, teve amigo meu que falou, ó, foi perguntado para mim o que faz um policial ser corrupto. E essa é Uhum. uma pergunta que provavelmente o perfil dele fazia sentido. Para mim, não. Tanto que se eu fosse responder essa pergunta, ela tem várias vertentes. Eu posso levar para um lado mais humano, um lado mais. Então, assim, é algo que cada pessoa vai ter essa pergunta. Então, para mim, para resumir a história, é menosprezar o primeiro e o segundo dia, e o terceiro, achar que as perguntas vão vir sempre o padrãozinho que o pessoal fala na internet. Certo. E como que foi para você o dia que saiu o resultado lá da aprovação do psicológico, Ângelo? Como que foi para você ver seu nome lá na lista dos aprovados, cara? Ah, foi um alívio. Embora eu estivesse muito confiante quando eu saí de lá, porque como eu falei com o senhor, né, eu comentei lá no áudio, eles, assim que terminou a entrevista, eles fecharam lá o livro de avaliação e começaram a trocar ideia comigo, tipo, bem tranquilamente, brincar, me zoar, enfim, falando de alguns aspectos da rodoviária, porque, por sorte ou por Deus, o capitão já foi da rodoviária, então ele sabia o que eu estava falando, alguns jargões que a gente tem lá na rodoviária, ele sabia o que eu estava falando, por exemplo, chumbinho, né? Uhum. Então, saí confiante, mas é aquilo, né? A gente só gosta de ver o nome no Diário Oficial. Aí eu Uhum. lembro que eu tava aqui na casa da minha namorada e deu 3 e pouca da manhã, a ansiedade, né? Acordei. Aí foi lá o Diário Oficial do União, tava lá meu nome. Nossa, a sensação é tudo que você lutou, valeu a pena. Todas as coisas que você abriu mão, às vezes que você tinha que, tipo, seu pelotão sair, você, pô, tô me preparando, tudo mais. Às vezes que você deixou de jogar. No meu caso, né? Eu tenho meus hobbies, eu jogava handball. Parei de jogar handball, abri mão do handball durante muito tempo, por causa de ser um esporte muito lesivo, né? Eu não vou. Embora seja um sonho, seja algo que eu gosto muito, né? Jogar handball, desde criancinha, jogo desde meus 11 anos. Se eu me machucar agora, eu vou perder mais um sonho, né? Então não adianta de nada. Então essas abdicações que a gente tem no período de preparação, quando você vê o seu nome lá, você fala assim, pô, tudo vale a pena, né? A escolha que eu fiz de ir para a rodoviária, de ser um policiamento diferenciado, eu estou um pouco mais longe de alguns problemas recorrentes no rádio patrulhamento, né? Então, a escala também de lá era muito boa, mas ajudava muito a estudar a escala. Eu tinha muito tempo para estudar, graças a Deus. Então, Uhum. assim, todas essas escolhas aí valeram a pena, tudo que eu abri mão. Então, Uhum. assim, é sempre bom orgulhar os pais, orgulhar pai e mãe, cara. Isso, pra mim, é uma das maiores motivações que tem. Então, a sensação que vocês vão sentir, se Deus quiser, daqui uns dias, daqui um tempo, é indescritível. Você olha assim e fala, caraca, tudo vale a pena. Uhum. E você acredita que essa preparação que nós fizemos, né, as simulações de entrevista, o mapeamento de perfil, o ambiente da comunidade, eles foram importantes para essa sua aprovação? Óbvio que tem todo um mérito seu por essas abdicações que você trouxe. Mas você acredita que isso foi importante para você ser aprovado também, ô Ângelo? Com certeza, com certeza. É o que eu digo, sem esse molde, né, essa lapidação aí, acho que seria um pouco mais difícil de eu conseguir. Porque eu não estaria bem direcionado, não estaria confiante, né? Porque quando você faz os testes, tem essas entrevistas, testes aí, você vai falando, aí você vai vendo as pontuações, você já sabe que a próxima vez que vier algo nesse contexto, você vai saber, ó, eu tenho que direcionar para esse lado. Então você vai confiante, fala assim, o que vier, eu já sei. O padrão é esse. O que vier, eu vou fazer. Já era. Excelente, Ângelo. Cara, o Evandro aqui falando, desconheço sua história, mas sentiu muito nervosismo na hora de fazer os testes pós-prova no geral, ou sentia frio em relação ao nervosismo? Atualmente me encontro praticamente sem nervosismo para as etapas e não sei se isso é bom. Como que você se sentia, Ângelo, para as etapas aí depois de ter feito a prova? Você ia tranquilo fazer elas ou batia um nervosismo? Então, eu gosto sempre de fazer uma etapa de cada vez, né? Cada etapa tem seu nervosismo. Eu não vou dizer que eu cheguei lá 100% confiante em tudo. Eu tenho minhas fraquezas e eu reconheço elas, né? Essa questão da humildade, de reconhecer e treinar em cima. Só que, um exemplo, cada etapa me gerou um tipo de nervosismo. No TAF, eu já não estava tendo mais tempo, eu não estava tempo tempo não, nem foi tempo, foi questão de lugar mesmo, né? Para nadar, para treinar natação. Então, eu tenho sido marinheiro, né? Eu amo nadar, só que eu conseguia só nadar em praia, e não é a realidade, né? Então, quando cheguei na hora de fazer a natação, eu falei, caraca, será que
eu vou ter algum tipo de dor no ombro, alguma coisa do tipo, fiquei nervoso em relação a isso. Agora, o resto, eu conseguia treinar tudo na própria academia, que tem lá dentro da minha companhia. Conseguia treinar na folga, só que eu tive dificuldade de encontrar uma piscina para conseguir treinar. Então, óbvio, no TAF eu tive esse nervosismo na questão da natação. Mas assim que eu subi lá na base para saltar, parece que sumiu, a adrenalina tomou conta. Né? E geralmente é isso que acontece nos testes de educação física, né? A adrenalina toma conta e o nervosismo some. Isso é normal. Nos testes de documentação, né, a parte de inspeção, investigação social, análise documental, não é uma etapa que costuma reprovar muito, mas é muita documentação. É muito detalhe que você não pode deixar faltar. Você tem que ter tudo ali certinho. Então é uma etapa que é chata e gera um nervosismo, porque você já passou, você fala assim, cara, eu já fiz isso como soldado, né? Então, assim, pra mim é meio que obrigação eu fazer novamente da mesma excelência que eu fiz do outro dia, da outra vez, né? Todos os documentos certinhos, não deixar faltar nada, com a grafia correta, porque tudo conta ali, né? Eles estão avaliando tudo. Então, essa etapa aí, ela gera um pouco de desconforto, porque é muita documentação. Você sempre acha que está faltando alguma coisa, você vai refazer várias vezes, você vai ficar cansado de escrever. É normal. Na parte do psicológico, porque tem todo esse tabu em relação aí, que eu achei que ia ser o que eu ia ficar mais nervoso, eu não fiquei tanto. Por quê? Justamente foi o que eu mais me preparei. Né? O físico é algo que você, embora se prepare, você pode ter uma cãibra, você pode virar o pé. Tem várias vertentes, tem várias variantes que você, pô, eu posso machucar no meio posso no tiro de 50 metros, que é comum, ter um problema na posterior de coxa. Agora o psicológico não. Eu me preparei, minha cabeça, pô. Quem vai tirar o conhecimento de mim? A não ser que eu desmaiasse, alguma coisa tipo, mas é algo muito fora da curva. Então o que eu achei que eu ia estar mais nervoso, eu não fiquei. Né? É engraçado a questão da preparação, porque não tem como você perder o conhecimento. Isso aí você não perde, né? Agora, todas as outras etapas elas geram, tem possibilidade de erro por cansaço, por fadiga física. Agora, essa não, essa é a sua cabeça. Né? Você ir lá, né? Ficar um dia tranquilo, no dia anterior, tranquilo. Sai, vê um filme, relaxa, fica bem de boa, relaxado e vai fazer a prova sem nenhum problema. Evita discussão, evita tudo. Fica quietinho na sua lá e outro dia você vai, toma um café da manhã reforçado, um café da manhã reforçado, porém não pesado, né? E vai de boa, não tem o que fazer. Agora, é isso, acho que nessas etapas foram isso mesmo. Cada etapa teve um tipo de nervosismo diferente. E na do psicológico, né, acho que é o tema mais abrangente aqui, eu não tive tanto, porque eu me preparei bem para isso. Ô, Ângelo, cara, e se hoje você pudesse encontrar aí é, alunos, candidatos que estão se preparando para o concurso, né, que estão se preparando para a prova, ou que já passaram na prova, que acredito que vai ser a maioria aqui, que já passaram na prova e vão encarar o psicológico, aí qual que é a dica que você daria para esse aluno? O que que você traria de orientação para ele, cara? É humildade e versatilidade. Porque você vai ver lá, quando você vê análise de perfil, você vai falar assim, caraca, mas eu sempre achei que eu fosse tão extrovertido, todo mundo sempre me achou brincalhão, eu sou o zoeiro da turma. E você vai olhar e fala assim, pô, não é possível, será que isso tá certo? Aí você fica duvidando, né? Fala assim, ó, pô, eu sempre tive esses traços, eu sempre achei que eu transparecia isso. Então você tem que ter uma humildade de reconhecer que aquilo ali está sendo feito por profissionais. Então, aquela análise não é feita de agarro. Ela tem um motivo, ela tá direcionada pro cargo de aluno oficial. Então, embora o que você acha de você mesmo não esteja batendo, o que tem que bater? O que você transparece. Então, é ser versátil, não saber mudar, saber. Você fez isso a vida inteira, mas beleza, você tá agora numa outra etapa da sua vida, vai ter que aceitar que a mudança tem que vir junto com isso, né? É ser humilde e ser versátil. Reconhecer onde tem que mudar e mudar, de fato, né? Todos os dias um pouquinho. Né? Todos os dias a gente tem uma etapa no curso que vai ter acho que são 30 qualidades de início, né? É difícil você escrever qualidades sobre você mesmo. Eu senti dificuldade de escrever, tipo, 30 qualidades sem repetir nenhuma. E você lê aquilo todo e fala, cara, eu sou isso, sou aquilo e tal. E aquilo ali, daqui a um tempo, você vai ver, eu realmente sou isso, pô. Todo dia eu tô vendo que é isso. Entendeu? Eu tô treinando, tô botando em prática essas melhorias de comportamento e tá funcionando. Eu realmente sou isso.
Então, a maior dificuldade para mim é essa aí. De você. Dificuldade não, né? O maior conselho que eu dou é isso: seja humilde, seja versátil para você mudar o que precisa ser mudado. Afinal, você vai mudar a sua vida completamente. Você vai comandar a unidade, você vai ser responsável por outras pessoas. Então, não é qualquer um, né? Não é um cargo que qualquer um exerce. Então, precisa ter esse molde realmente. Excelente, Ângelo. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo É precioso isso. nesses últimos dias, né? Tempo com a família precioso aí. Sei que tá uma correria aí para regularizar as últimas coisas. Agradeço de coração. Tenho certeza que muitas pessoas aqui vão se inspirar na sua história. Esse vídeo aqui ele vai ficar para a posteridade. Então, muitos alunos, muitos futuros candidatos vão se inspirar muito na sua história. Também parabenizar você mais uma vez pela sua conquista. Tudo, eu falo para todos os nossos alunos aprovados, todos os seus resultados foram reflexo do seu comprometimento, empenho e dedicação. Hoje você está colhendo os frutos disso aí. Então, que você tenha uma carreira brilhante, não tenho dúvidas que será um excelente comandante. Aproveite muito a vida lá no curso de formação, na Casa Mãe, no Barro Branco lá, de fato, vai ser um período marcante da sua vida. Aproveite, sem Com murmurar, certeza. só viva um momento que vai ser de fato emocionante, né? Ontem o Thiago Gaspar mandou um vídeo lá, aliás, uma foto que estava nos destaques da página do Barro Branco lá, e eu acabei entrando para olhar esses destaques que foi do EICORE de 2022, que foi o exercício, um dos exercícios um dos últimos exercícios que a minha turma participou, inclusive eu fui comandante desse EICORE, e rever aquelas imagens, relembrar algumas coisas da caserna, são de fato emocionantes. Então aproveite esse período que você vai passar lá, e muito em breve a gente se encontra. Com certeza estarei lá na sua posse, mas espero que no futuro vindouro a gente se encontre também nas fileiras aí do oficialato, meu irmão. Que Deus abençoe e que você precisar, conte sempre Amém. comigo e mais uma vez, muito obrigado, cara. Sucesso aí na sua carreira. Obrigado, Tenente. Um abraço aí. Tamo junto, grande abraço. E vocês aí que assistiram Amém. a aula de hoje aí, ó, uma baita de uma história para você se inspirar. O Ângelo, para você que tem dúvidas aí se dá para passar de primeira, ele demonstrou aqui que dá para passar e não só uma vez, ele passou duas vezes de primeira, para soldado e para oficial. Então, se você se dedicar, se você for comprometido com o seu objetivo de vida, tem a possibilidade. Se você quer fazer um preparo adequado para o psicológico, para desenvolver, para fazer aquilo que precisa ser feito para conquistar a sua aprovação, cai para dentro aí da mentoria individual. As nossas inscrições estão abertas, estamos com turma aberta aí para essa turma de soldado. Corre lá no link da nossa bio e faz seu cadastro. Fechou? Uma boa noite a todos, um bom dia, um bom final de semana e bora buscar. Grande abraço, senhores. Tamo junto, Ângelo. Junto.